Olá! No primeiro episódio dessa série de vídeos, nós vimos que questionar aquilo que organizações religiosas nos passam como verdade não é um ato de rebeldia como elas querem nos fazer acreditar. Também vimos que, conforme 2 Coríntios 13, 5, nós somos incentivados pela Bíblia a examinar se estamos na fé. Ou seja, se aquilo que nós acreditamos, que nós estamos falando e até mesmo pregando a outras pessoas, se aquilo condiz com a sã doutrina que é citado até mesmo em Tito capítulo 2, versículo 1, que você pode ver aí na tela. E nós também analisamos naquele vídeo o exemplo dos bereanos, que mesmo tendo recebido o evangelho por meio de Paulo, que tinha ali credenciais inacreditáveis, tendo sido escolhido pelo próprio Senhor Jesus Cristo, mesmo com essas credenciais, eles não simplesmente acreditaram no que Paulo dizia, mas procuraram verificar se aquilo que Paulo falava estava de acordo com as Escrituras. Mas durante esse seu processo inicial de pesquisa em busca da verdade sobre o que a Torre de Vigia prega, o que é realmente a Torre de Vigia, a Organização das Testemunhas de Jeová, é normal que você tenha dúvidas. Isso, na verdade, é até saudável, porque indica que você não quer ser enganado. Você talvez já perceba que tenha sido enganado durante uma época da sua vida e agora você não quer ser enganado novamente. E também significa que você quer fazer as coisas certas, e não de uma maneira que talvez outros imponham a você. E nesse processo, então, a sua mente pode te fazer retroceder alguns passos, especialmente quando gatilhos acionarem ali uma sequência de pensamentos, de ideias que você tinha ainda dentro da organização. E é isso que nós veremos, então, no vídeo de hoje. O que é um gatilho? Gatilho é um termo que é utilizado dentro da psicologia para denominar um estímulo causado no cérebro, geralmente um estímulo emocional, um processo mental ali desencadeado no cérebro a partir de um determinado evento, uma palavra ou ações. Então, como exemplo clássico de gatilho, podemos citar, por exemplo, uma situação em que você ouve uma música e aquela música imediatamente faz você ter certos sentimentos, emoções, talvez se lembrar de alguém. Então a música agiu como um gatilho que disparou ali na sua mente uma sequência de emoções e pensamentos relacionados a uma pessoa. Assim é um gatilho. E a ciência já mostrou que a nossa mente ela toma decisões muitas vezes baseadas no contexto social, ou seja, no meio em que nós vivemos, nas pessoas com as quais nós temos contato, e também emocional. E é somente depois, então, de nós tomarmos essa decisão, essa escolha baseada na questão social e na parte emocional, é que entra a nossa racionalidade, muitas vezes como um meio, uma tentativa da nossa mente de justificar de modo racional uma escolha que nós já tomamos devido às pessoas ao nosso redor e devido aos nossos sentimentos para com aquela questão. E com as questões religiosas não poderia ser diferente. Muitas vezes nós tomamos decisões com base nas pessoas que estão ao nosso redor. Por exemplo, talvez você queira, em uma determinada época, ter saído de pioneiro porque um amigo também se tornou pioneiro. Ou talvez você tenha se batizado porque seus amigos incentivaram, estavam fazendo progresso, como se diz, dentro da organização, e você, por meio desse contexto social, tomou também essa decisão. Você também pode tomar decisões pelo lado emocional, talvez um discurso que você ouviu, um vídeo com uma música de fundo que você viu na TV, no JW Broadcasting, e tudo aquilo motivou você, então mexeu com as suas emoções e serviu como um gatilho para a sua tomada de decisão. Mais à frente, talvez você tente racionalizar e encontrar um motivo racional, então, para justificar essa decisão que, na verdade, você tomou por outros fatores que não exatamente a razão. As nossas emoções podem fazer com que seja difícil, muitas vezes, nós enxergarmos que aqueles argumentos aparentemente racionais que nós damos para as nossas escolhas, eles podem não ser tão racionais assim quando ouvidos por alguém de fora. Então nós tentamos racionalizar, mas às vezes quem está fora percebe que o nosso argumento ele não é racional quanto nós pensamos, é apenas algo emocional. E as nossas crenças muitas vezes não podem ser simplesmente justificadas. Mesmo que você creia na Bíblia, acredite em Deus, como é o nosso caso, talvez você tente usar os textos de uma forma a justificar o seu posicionamento, a sua crença, sem que isso seja exatamente algo racional, amparado até mesmo no que a Bíblia realmente diz, talvez pegando textos isolados, como a organização faz
muitas vezes. Assim, ao ativar então emoções e padrões de pensamentos, os gatilhos podem nos levar a agir e pensar de uma maneira específica. Então você já deve perceber como isso é uma ferramenta poderosa na mão das pessoas certas, né? Como elas podem usar isso, inclusive de uma maneira negativa. Então por isso profissionais de marketing, vendas, políticos e líderes religiosos usam desse recurso, né, de gatilhos para disparar então ações, pensamentos e emoções naquelas pessoas, seja para fazer a compra de um produto, levar a pessoa a ter um sentimento em relação àquele produto e querer então adquiri-lo, seja para se aproximar, se afeiçoar de um personagem político ou uma liderança religiosa, né, e a sua crença, aquilo que ela prega. Então tudo isso é utilizado dentro dessas ferramentas, dentro do gatilho em marketing. E reconhecer, então, esses gatilhos vai ajudar você a continuar a seguir em frente a sua pesquisa, né? E não retroceder por causa desses pensamentos e emoções que vão sendo disparados conforme você vai se aprofundando na sua pesquisa. E mais importante é que reconhecer esses gatilhos vai ajudar você a não ser mais um escravo de homens. Você vai conseguir identificar quando aquilo é realmente racional, aquela conclusão que você chegou, ou quando você está sendo motivado pelo medo ou por gatilhos que acionam emoções e pensamentos em sua mente. Isso vai então ajudar você a sair da torre. Gatilho da autoridade. Um dos primeiros gatilhos com que nós temos de lidar à medida que nós começamos a pesquisar sobre a nossa religião, né, a nossa denominação, é justamente o gatilho da autoridade. Então, embora nós sejamos confrontados muitas vezes com fatos e argumentos lógicos que mostrem que a organização religiosa a qual nós estávamos ou estamos vinculados, ela não é o que aparenta ser, a nossa mente sempre tenta buscar justificativas, racionalizar, buscar ali uma saída pela tangente. Por exemplo, você talvez perceba e não consiga negar os erros do corpo governante, seja em doutrinas ou outras questões. Então você minimiza esses erros dizendo que Jeová vai corrigir as coisas no tempo certo. Mas será que realmente é assim? O que talvez você não perceba é que quem incutiu em você essa ideia de que Jeová vai corrigir as coisas no tempo certo é justamente a organização religiosa a qual você está vinculado. Ou seja, eles usam essa frase como um gatilho de autoridade. Esta é a única religião verdadeira, logo, Deus está no controle dessa religião, e se houver algo errado nessa religião, como ele está no controle, ela é a religião verdadeira, então ele vai agir. Então veja que sutilmente a organização coloca em nossa mente a ideia de que é a religião verdadeira, logo Deus vai corrigir qualquer coisa, ou seja, isso serve como uma armadilha, uma amarra, né, que prende as pessoas dentro da religião, porque eles passam a entender que qualquer problema que surjam, eles simplesmente devem ficar calados, devem aguardar que Deus vai resolver esses problemas. Então perceba como o corpo governante usa dessa ferramenta, né, desse gatilho de autoridade, para manter as pessoas presas ali, mesmo que elas descubram erros envolvendo a sua denominação. Agora, isso nem sempre vai estar de modo claro e direto nas publicações. Por exemplo, a revista Sentinela de fevereiro de 2022, página 6, parágrafo 15, diz o seguinte: na grande tribulação, vamos precisar confiar em Jeová e na organização dele. Notou aí a sutileza, né? Como eles dizem que a organização é de Jeová. Continuando, isso vai depender de como estamos seguindo as orientações agora. Se você já confia nas orientações que recebe hoje e obedece sem pensar duas vezes, é bem provável que você faça o mesmo durante a grande tribulação. Então o artigo coloca a organização em uma posição de autoridade concedida por Deus e que por essa autoridade você tende a obedecer sem pensar duas vezes, sem questionar, não importa que você não entenda essa orientação. Então pense, será que seria razoável nós obedecermos orientações de homens sem pensar duas vezes, sem racionalizar, sem tentar analisar se elas fazem sentido ou não? Vamos lembrar que esses homens, né, da organização das Testemunhas de Jeová, eles já proibiram transplantes no passado e pessoas morreram porque não puderam fazer transplantes porque acreditavam que a Bíblia era contra isso. A organização dizia que isso era canibalismo. Então você pode notar aí, né, o erro desses homens que custou a vida de pessoas.
Também proibiram certas frações sanguíneas, depois voltaram atrás, e as pessoas que morreram também, porque acreditaram nesses homens, acreditaram que estavam fazendo ou cumprindo uma verdade das Escrituras, quando na verdade estavam seguindo uma ideia de seres humanos, que depois voltaram atrás. Ou seja, mesmo causando uma perda gigantesca de vidas ao longo dos anos, voltando atrás e indo à frente em seus ensinos, essa organização nunca colocou um pedido de desculpas, nunca disse, olha, nós erramos, esse entendimento estava errado, né? Nós nos sentimos solidários, nos responsabilizamos até pelas vidas que foram perdidas, por acreditar naquilo que nós ensinávamos estava errado. Eles nunca fazem isso. Então, será que é correto você aceitar todo tipo de orientação sem pensar como eles dizem? Será que eles estão realmente falando da parte de Deus? Então, é normal que você tenha esse tipo de conflito no início, né? Talvez achando que aqueles homens estão falando da parte de Deus, que Deus está cuidando dessa organização e que Ele vai corrigir as coisas no futuro, mas isso nós vemos que não acontece, né? Mas a única forma de nós enxergarmos as coisas com clareza é justamente por nós nos libertarmos então desse pensamento, né, dessa ideia de autoridade concedida por Deus, que é uma falácia que nós encontramos na organização das Testemunhas de Jeová. O próximo gatilho é o gatilho da reciprocidade. A ideia aqui é que a pessoa ela se sinta então devedora de algum modo à organização a qual ela está vinculada. Então, uma pessoa que talvez tenha criado laços de amizade, talvez tenha casado dentro da organização, ela pode então se sentir devedora a essa religião. Especialmente pelo seu convívio social, tudo que aconteceu ali, né? Se ela talvez foi ajudada em um momento da vida que estava emocionalmente abalada, se ela fez mudanças na vida, talvez deixando algum vício. Então tudo isso faz com que ela se sinta devedora à organização. Há um senso de reciprocidade. Então eu devo algo porque eu sinto que eles me deram algo. Isso é o gatilho de reciprocidade. Quer ver um exemplo? A Sentinela, 1º de setembro de 1973, página 525. Ali diz: esta organização mãe, que tem a liberdade de relação perfeita com Deus, não obstante é representada como sendo a mulher de Jeová Deus. Um pouco mais à frente, no mesmo parágrafo, ela diz sobre os seguidores de Cristo: como filhos, estavam obrigados a ser obedientes à disciplina de seu pai e à lei de sua mãe. Então aqui nós vemos a organização retratada como uma mãe, esposa de Jeová, e que todos os filhos têm então de ser obedientes a essa organização mãe, como eles colocam no artigo. Primeiro que, biblicamente, isso está totalmente errado, né? Os verdadeiros cristãos, independente de onde eles estejam, eles compõem a igreja que é chamada na Bíblia de noiva do Cordeiro, ou seja, de Cristo, e não de esposa de Jeová. Então aí nós já vemos essa jogada que a organização sempre faz em tentar colocar Jeová no lugar de Cristo, né? Tirando ali. Isso é uma coisa que as pessoas talvez não percebam muito claramente, mas como a organização tenta tirar o papel de Cristo, né? O papel que o próprio Pai colocou a ele, a organização tenta substituir. Então isso dá uma ideia de que eles estão fazendo a coisa certa, estão agradando a Deus, mas na verdade sutilmente eles estão desagradando, porque a ideia de dar glória ao Filho é do próprio Pai. Mas eles fazem então essa substituição, até mesmo aqui como nesse parágrafo, né, nesse artigo, dizendo que a noiva, né, de Jeová são os cristãos ungidos. Né? É algo totalmente absurdo. E nisso nós temos então tanto o gatilho de autoridade, né, que coloca essa organização numa posição de autoridade e que deve receber obediência daqueles que se vinculam a ela, e também esse gatilho de reciprocidade. Né? Temos ali uma mãe, né, comparada à organização ali como uma mãe cuidadosa, né, que dá as coisas aos seus filhos e, portanto, os filhos lhe devem obediência. Tem essa relação de reciprocidade entre a organização mãe e as testemunhas de Jeová que se vinculam então a essa organização. Um outro gatilho é o da prova social. Então esse é um gatilho clássico, né? O gatilho da prova social ocorre quando se explora a nossa necessidade natural de sermos aceitos socialmente. Então nós queremos que as pessoas nos aceitem, queremos ter um contato com as pessoas, conviver no meio de outros, né, seres humanos, sentimos parte de um grupo.
Isso é usado muito claramente nas entrevistas em congressos, assembleias e nos vídeos do site JW. No caso dos vídeos, inclusive, eles geralmente vêm acompanhados ali de uma trilha sonora lenta, uma voz suave, há toda uma produção ao redor, né, o cenário, a roupa, a maquiagem. Então tudo isso para ajudar no processo de romper as nossas barreiras, as nossas defesas mentais e tornar então mais suscetível à mensagem que está sendo propagada ali. Então, por que você acha que muitas vezes as propagandas de TV elas apresentam pessoas ali bonitas, felizes, né, bem vestidas, apresentando o produto que está sendo anunciado? Isso é justamente para que o consumidor se identifique não necessariamente com o produto, com as suas qualidades técnicas talvez, mas isso cria uma relação do contexto social e emocional. O consumidor ele vai se sentir então atraído pelaquela imagem de felicidade, né? Aquele ambiente que é propagado ali na propaganda, e ele vai se identificar com o personagem que está usando o produto. Ele se sente ali como eu quero essa vida, né? Eu sou essa dona de casa, por exemplo, né, que vê ali a propaganda de um sabão em pó. Ela vai se sentir que ela é aquela pessoa que está ali bem vestida, numa família feliz, né? Isso cria uma sensação que a faz então consumir o produto, não pelas suas qualidades técnicas muitas vezes, mas pelo sentimento que isso disparou nela, né, por esse gatilho. E o mesmo acontece então com os vídeos e as entrevistas, que aliás, se vocês procurarem vídeos de outras seitas, né, como Mormons, Adventistas, você vai ver que existe uma semelhança muito grande nesse tipo de vídeo, né, na produção, no uso de câmeras, de música, tudo para levar realmente a pessoa a ter esse elo emocional. Quinta-feira, 8 de abril. Terça, 13 de abril. 19 de abril. Admiro muito minha mãe. Temos um ótimo relacionamento. Hoje no seminário falamos sobre os 2.000 jovens guerreiros. Quando lemos sobre eles não duvidarem porque as mães deles sabiam, logo pensei em minha mãe. Outro dia estava muito estressada porque eu tinha muita lição para fazer. Hoje fui ajudar minha mãe com a peça da Ângela. Atrapalhei-me para arrumar os cabelos e ela também. Ela sabia do meu estresse e que eu não tinha tempo, então ela fez minha salada favorita de vegetais com queijo por cima. Que tem a melhor vida de todas por ser pioneiro, que é abençoado por fazer mais da organização. Então, o que você sente, né, o que você quer é se sentir como aquela pessoa. Então, isso te motiva a fazer o que aquela pessoa diz que faz, né? Esse gatilho também ocorre quando você passa a achar que o errado é você. Então, você está pesquisando algo, né, sobre as Testemunhas de Jeová, está procurando saber mais sobre a sua religião, e aí você pensa, né, mas será que milhões de Testemunhas de Jeová estão erradas? Ou será que eu estou errado? Né? Será que o errado sou eu em ser um rebelde, um desobediente, né, e procurar pesquisar? Então, esse também é uma outra forma em que esse gatilho ele pode acontecer, né, da prova social. E a prova social quer dizer exatamente isso, né? Você quer a aceitação do grupo, né? Você não quer ir contra o que o grupo diz, ou o que a maioria acredita. Especialmente porque você sabe, geralmente, quais são as consequências, né? Dentro de uma seita, isso é bem importante, é algo muito relevante que ocorre dentro da seita, é a questão social. Ou seja, se você vai contra o que a maioria diz, você é excluído do grupo, né? Você passa a ser mal visto como uma pessoa fraca espiritualmente, uma pessoa que foi enganada por Satanás, uma pessoa rebelde. Então, o grupo cria esse tipo de sentimento e você, como um ser humano social, você não quer ser vítima desse tipo de ataque, né? Então, é uma reação natural também. E é algo que nós temos de combater também na nossa mente, né? Para não nos deixarmos ser enganados por esse tipo de sentimento. Muito bem, o próximo gatilho é o da antecipação. O que significa? Pense o seguinte, quantas vezes você já leu numa publicação, ouviu num vídeo, num discurso, numa assembleia, a frase do tipo, estamos ansiosos para, né? Com certeza você ouviu várias vezes essa frase. A antecipação, ela cria uma expectativa por algum tipo de prêmio, por algo que você vai receber, uma recompensa. Então é normal que nós muitas vezes nos perguntemos, será que eu vou perder o prêmio, perder a vida, vou ser condenado por Deus por deixar a organização? Por quê? Porque foi criado esse sentimento, né, esse gatilho de antecipação. Você estava esperando por aquele prêmio, talvez por décadas, e no momento que você começa a descobrir que a organização não era aquilo que você acreditava, você começa então a se questionar, será que agora eu vou perder esse prêmio que eu aguardei
por tanto tempo. Então nós podemos comparar com aquela situação do cavalo, né, ou do jumento ali que está com ali uma pessoa montada nele, essa pessoa com uma varinha ali com uma cenoura, né, na frente do jumento, e ele começa então a correr tentando achar que vai conseguir ganhar aquela cenoura, né? Ele fica naquela antecipação, naquela ansiedade para receber aquele prêmio, mas ele não percebe que aquilo ali está na mão do seu controlador, né, daquele que está ali sobre as suas costas, e ele nunca vai conseguir alcançar esse prêmio. E é isso que a antecipação cria, né? Talvez uma falsa expectativa, né? Que justamente é a esperança que a organização passa para as pessoas, tanto com respeito ao paraíso na Terra, quanto à ressurreição dos mortos, né? Que não é o que a Bíblia ensina, mas eles colocam ali textos isolados para dar essa expectativa, né? Essa ideia de prêmio, para que as pessoas sirvam dentro da sua organização, se mantenham presas ali, aguardando então que possam um dia alcançar essa cenoura, se fizerem as coisas conforme eles querem. O outro gatilho, né, que inclusive está relacionado a isso, é o gatilho da escassez. Então esse gatilho trabalha o nosso senso de urgência. Então quando um site de compra ele coloca, por exemplo, a informação somente mais 3 unidades disponíveis desse produto, ou então você já deve ter visto, alguns colocam lá 10 pessoas compraram esse produto nos últimos 20 minutos. Então tudo isso cria um senso de urgência para levar o consumidor a querer comprar logo aquele produto, né, antes que acabe, antes que ele seja excluído, né, daquele hall, né, de pessoas que está ali aproveitando uma oportunidade de adquirir aquele produto. E nós vemos esse tipo de gatilho sendo usado em frases como nós temos agora os últimos dos últimos dias, que o corpo governante tem usado para essa época em que nós estamos vivendo. Curiosamente, essa é uma expressão que não é totalmente nova, né? E muitas pessoas não se deram conta disso, né? Há 55 anos atrás, a revista Sentinela, de 15 de dezembro de 1967, página 141, dizia que aquele tempo, né, de 1967, podia ser comparado não só ao último dia de uma semana, mas antes à última parte daquele último dia. Então, notou a semelhança? Então, há quase 60 anos atrás, eles já usavam esse tipo de gatilho de escassez, né, que o tempo está acabando. Isso leva você, então, a ter um senso de urgência. Eu preciso fazer mais para ganhar aquele prêmio, né? Por isso que eu falei que as duas coisas estão relacionadas. Para que eu possa ganhar o prêmio da vida, né, que eu possa alcançar essa cenoura que me é oferecida, eu tenho que ter pressa, tenho que fazer mais para a organização, fazer mais para Jeová, que na verdade eles misturam Jeová com organização como uma coisa só. Então esse gatilho de escassez vai trabalhar a nossa urgência em fazer aquilo que a organização quer. Isso também faz com que você fique com medo de se questionar, porque você não tem tempo para errar. Ou seja, você pensa, bom, e se eu estiver errado? O Armagedon está logo aí e eu vou perder a vida, né? Então a escassez também faz com que você se refreie em questionar, em conhecer a organização religiosa a qual você está vinculado. Isso para todas as organizações religiosas, não só a Testemunha de Jeová, como qualquer outra, sejam seitas ou não, né? Você precisa procurar entender e chegar às suas conclusões, né? E pesquisar para chegar a isso. É claro que isso não quer dizer que nós não acreditamos que o tempo do retorno de Cristo está próximo. Algumas pessoas podem ter uma ideia diferente a respeito disso, e como eu disse, cada um deve chegar às suas conclusões. Mas isso é apenas uma explicação sobre como esse gatilho, né, de escassez dificulta nós termos uma visão clara sobre as coisas, porque nós estamos sempre naquela ansiedade, naquela pressa e naquele receio de fazer algo errado e não ter tempo de voltar atrás. Por fim, nós temos o gatilho da relação entre dor e prazer. Então nós temos uma necessidade muito grande de afastar a dor. E essa necessidade muitas vezes é maior até mesmo de que nós conquistarmos algo benéfico, de termos prazer em algo. A necessidade de afastar a possibilidade de sofrer é talvez mais importante até do que isso. Então, sabendo disso, a organização dá muita ênfase a um cenário fictício de vida infeliz fora dos seus portões. As pessoas ali dentro são levadas a acreditar que quem deixa a organização vai ficar deprimido, vai levar uma vida imoral, vai se entregar a vícios e assim por diante. E também eles dizem que a pessoa talvez vai ser dominada pelo diabo, que ela não terá mais a proteção de Deus. Se a pessoa deixa uma barba ali,
um bigode ou cavanhaque, ele já pronto, né? A pessoa agora virou mundano, como eles dizem, né? Só porque tem uma barba às vezes, né? Ou não terá suas orações ouvidas, não terá mais a proteção de Deus, tudo vai dar errado, e a lista segue, né, à frente com muitas e muitas outras falácias desse tipo. Então isso ativa um gatilho da relação entre dor e prazer, porque você não quer sentir aquela dor, né, que a organização mostra, né? Você não quer ficar entre aquele grupo que vai sofrer, né? Talvez você prefira estar dentro de uma organização que você não concorde totalmente, que você veja que está errado, em vez de arriscar, né, esse sofrimento que eles dizem que vai ocorrer se você sair. As publicações e os vídeos o tempo todo nos mostram, então, situações onde as pessoas que deixam a organização são retratadas num estado ali de miséria econômica, espiritual e até emocional. E, na verdade, é exatamente o oposto. A maioria das pessoas que deixam a organização, não por cometer um pecado, né, e talvez até fiquem deprimidas querendo voltar para a organização, não essas, mas as pessoas que deixam por descobrir o que a organização realmente é, especialmente aquelas, né, que procuram talvez levar uma vida de acordo com os padrões da Bíblia, mesmo fora da organização, essas continuam e muitas vezes são mais felizes fora da organização do que dentro dela. Então é justamente o oposto do que a organização diz, né? E por que isso acontece? Primeiro porque elas passam a ver as pessoas pelo que elas realmente são, e não pela imagem que a organização passa, né, de pessoas mundanas, pessoas imorais e que vão ser destruídas, né? É claro que existem pessoas de todo tipo em todos os lugares, mas isso não quer dizer que todas as pessoas são assim, né? E você passa então a ter uma visão mais completa sobre as pessoas, né, vendo o que elas verdadeiramente são, o que elas gostam, o que elas fazem, né? Como elas são muitas vezes caridosas, mais do que as pessoas dentro da organização, você consegue enxergar isso. Também você consegue ter amizades mais verdadeiras fora, e amizades incondicionais, né? Porque dentro da organização é sempre uma amizade condicional. Então tudo existe enquanto você está ali seguindo as regras do grupo. Quando você se volta de alguma maneira contra o grupo também se fecha ali para você. Você passa, se você não for excluído definitivamente, né, por meio de uma desassociação, por discordar de alguma doutrina, você vai ser isolado do grupo ali socialmente, sendo visto como uma pessoa fraca. Então, ao retratar as pessoas dessa maneira, a organização prepara a nossa mente para esse gatilho. Assim, a ideia de quem sai da organização é sempre uma ideia de uma pessoa que vai sofrer, uma ideia de uma pessoa que vai ficar triste, deprimida, né? E você não quer sentir isso, né? Você não quer a dor, então você vai evitar a todo custo, né, algo que possa te levar a essa dor, embora essa dor seja uma mentira, né? Não é algo que acontece, é justamente o contrário. E muitas matérias de organização trazem ainda o que em marketing se chama de Call to Action, ou chamada para ação, abreviadamente CTA. Então, por exemplo, o Congresso de 2021 ele demonizou bastante, né, aqueles que saem da organização, classificando ali como apóstatas, né, pessoas doentes, como se estivessem com uma doença altamente contagiosa. E ele colocou ali esses tipos de chamadas para ações. Então, se você for confrontado com um vídeo de um dissidente, você não deve assistir, imediatamente deve recusar. Ler um livro, uma publicação de dissidente, também. Então, tudo isso é uma chamada para ação que vai sendo colocada, né, depois sempre de uma preparação. E nas revistas nós vemos isso também nas publicações, né? Eles colocam ali, geralmente, no artigo da Sentinela, geralmente é dividido em 3 partes, né? Os primeiros parágrafos, você tem uma introdução. A partir do parágrafo 10, geralmente, da Sentinela, você tem a parte mais doutrinária ali, né? O que eles querem passar, né, daquele artigo. E a parte final, a conclusão, ele vai ter, então, um call to action, né? Uma chamada para ação, o que você deve fazer, então. Geralmente isso vai estar ligado a fazer mais para Jeová, a colaborar com a organização, né, como eles dizem, né, a ser obediente, ou a questões ali sociais dentro da organização, né, como a questão de dar valor aos idosos, jovens, né, que são coisas ali que sutilmente é para resolver problemas internos da organização. E também nós vamos ver esse call to action com respeito aos dissidentes. Então isso é muito forte também, a recusa que as pessoas têm a pesquisar sobre a organização. E nós podemos notar que isso tem aumentado a cada dia, porque a organização tem percebido, né, o poder da internet, como as pessoas têm
conhecido a verdade por meio dela. Até mesmo na cidade, né, as pessoas muitas vezes falam que nós somos seduzidos, né, pela internet, ou fomos seduzidos ali por Satanás, né? Então esse tipo de coisa acontece porque as pessoas acham que caímos, né, na mentira dos apóstolos, e na verdade as informações estão aqui, qualquer um pode analisar, né, e deve analisar e procurar chegar ao seu entendimento. Então, se você está começando a pesquisar agora sobre a torre de vigia, você vai se deparar em algum momento com alguns desses gatilhos ou todos eles, né? Inclusive, se você passou por algum desses gatilhos, né, eu incentivo você que comente aqui embaixo desse vídeo, né, coloque o que você passou, né, que tipo de sentimento ou de pensamento começou a vir na sua cabeça quando você iniciou as suas pesquisas sobre a torre de vigia, né? Isso é importante até porque algumas testemunhas que talvez estejam assistindo esse vídeo, né, vão poder ver que as dúvidas que elas têm são as mesmas dúvidas que vocês também já tiveram, né? Então eu também passei por esses gatilhos e é normal que as pessoas passem, né, e a se questionar, será que o errado sou eu? Será que eu vou morrer no Armagedon porque eu passei a pesquisar? Tudo isso porque nós ficamos décadas às vezes ali dentro e isso foi sendo colocado na nossa mente e é difícil, né, de uma hora para outra nós tirarmos isso e começarmos a enxergar a verdade com os nossos próprios olhos e não com o filtro, né, com a lente que a organização impõe sobre nós. Então lembre-se também que a nossa mente ela tem uma grande dificuldade de aceitar que foi enganada e sempre tentará buscar justificativas ou apresentar argumentos falhos, né, em defesa daquilo que nós acreditamos. Eu vejo muito isso, às vezes, em falar com alguns irmãos, né, que algumas testemunhas de Jeová, né, não vou dizer irmãos porque não se pode dizer que são nossos irmãos, né? Mas algumas testemunhas de Jeová, né, ex-irmãos, muitas vezes usam desse tipo de defesa, né? Eles percebem todos os erros, eles concordam com os erros, mas eles acabam procurando encontrar justificativas, né? Por quê? Por causa da dissonância cognitiva, né? Nossa mente ela tenta achar justificativas racionais, na verdade não são nem um pouco racionais, para justificar as suas escolhas emocionais. Então eles procuram uma forma de dizer que eles estão certos, né, que as coisas erradas ali, Jeová vai corrigir no devido tempo. Tudo isso para que a mente não aceite que foi enganada, né? É muito difícil para a mente ter que lidar com isso, né? Causa essa dissonância, né, entre aquilo que ela acredita, né, principalmente se a pessoa tem essa crença há muito tempo, e as evidências que mostram que aquela crença, né, aquilo que ela acredita está errado. Então há um conflito entre o que a pessoa acredita e a evidência clara que está sendo mostrada para ela de que aquilo está errado. E mesmo depois que você talvez deixar a organização, é provável que durante algum tempo você ainda tenha de lidar com alguns desses sentimentos. Às vezes nós vemos pessoas que saíram já da organização, foram dissociadas ou desassociadas, e às vezes elas têm um pouco desse receio, alguns pensamentos como esse. Então pode levar ali alguns meses até você conseguir ajustar o seu pensamento, né, e se livrar desse tipo de controle mental. E o que é importante nós fazermos para conseguir nos livrar então desse tipo de ideia, né? É continuar pesquisando, continuar assistindo vídeos como esse e de outros canais, né, que mostram de forma lógica o que a organização realmente mostram os seus enganos, as técnicas que ela utiliza. Com respeito à Bíblia, você pode ver vários vídeos também de outros canais que mostram ali os seus enganos religiosos, né? E como ela é realmente uma empresa, né, uma seita, que se utiliza de técnicas ali como a neurolinguística para fazer com que as pessoas fiquem presas no seu engano e não deixem essa organização. De qualquer forma, resta uma pergunta final sobre esse assunto que nós traremos no terceiro e último episódio dessa série Saindo da Torre. Eu espero então você no próximo episódio. Se você gostou, por favor, ajude o canal deixando o seu like, comentando e compartilhando os vídeos. Participe do nosso grupo no Telegram escaneando o QR Code ou através do link na descrição. Esperamos você lá. Até a próxima!